Olá, queridos irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos assiste e também quem está aqui no estúdio, sejam muito bem-vindas. Vamos começar mais uma EBD Online com um novo tema, o Senhor, o nosso pastor. E vamos trabalhar provisão, direção, presença em toda a jornada. E nosso texto base será o Salmo 23, que estaremos lendo daqui a pouquinho. Vamos começar esse momento com uma oração, rogando ao Senhor que nos ilumine, para que assim possamos aprender com qualidade, segundo as suas escrituras, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos nesse momento te agradecer, Deus, por tamanha dádiva que é estarmos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra. Ilumina, Pai querido, os nossos corações. Somos dependentes totalmente do Senhor. E assim nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos dê graça, nos cubra com teu sangue. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos que estão em casa, que eles possam aprender mais da tua palavra, o que o Salmos está querendo dizer, Pai querido, sobre a tua grandeza. Nos ajude, nos dê graça, no nome de Jesus. Amém. O texto base é o Salmo de número 23. Irei fazer a leitura, você pode estar acompanhando de casa essa leitura. Irei ler na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebestes, Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Um salmo bem conhecido. Salmo 23 é um salmo a qual é escrito pelo próprio rei Davi, um pastor de ovelhas, um homem que entendia de ovelhas, do pasto, do campo. E agora ele fala que quem de fato é o seu pastor é o próprio Deus. Ele se coloca como ovelha do Senhor. E diante disso, a temática inicia o risco da familiaridade com esse texto. Algumas pessoas têm, infelizmente, o misticismo de deixar a Bíblia aberta em cima da estante, do rack em casa, querendo assim que aquele Salmo 23 aberto vai trazer de alguma forma paz. Meus queridos, a Bíblia aberta é apenas um livro aberto, mas quando ela é lida e crida e principalmente iluminado pelo Santo Espírito, ela dá sentido, ela traz segurança, ela traz paz e de fato conforta, consola, nos exorta, nos repreende, mas principalmente nos firma na palavra do Senhor, que é a verdade. O risco dessa familiaridade, meus queridos, é conhecer a poesia e ignorar a teologia que está no Salmo. É um salmo teológico, porém poético. Faz parte do primeiro livro, de 5 livros que é dividido assim em salmos, e desta forma faz parte de um primeiro livro que vai trabalhar justamente a confiança no Senhor. E essa teologia ela se aplica principalmente a Cristo. Como é que a gente vê Cristo nos salmos? Como é que a gente pode olhar a redenção nos salmos? Sempre os salmos a apontar para a redenção do Senhor. Por mais que seja um salmo ético, um ensinamento moral, mas ele aponta para Cristo de qualquer forma. A ovelha, por exemplo, ela é frágil, é limitada e totalmente dependente, é incapaz de guiar a si mesma com segurança. É um animal muito frágil de fato. Qualquer ovelha que você vê hoje, ela não enxerga bem. Geralmente ela come qualquer coisa. Tem um pastor no nosso presbitério aqui que ele cuida de ovelhas literalmente. E a gente conversando, ele contando que outro dia a ovelha viu um pedaço de fio e estava comendo. Então o pastor foi lá, fez o quê? Tirou a ovelha que estava comendo um produto que ela não poderia comer, que iria fazer mal à sua saúde. Então veja a fragilidade da ovelha. A ovelha, na maioria das vezes, ela é ignorante no sentido da sua inocência. Ela precisa de alguém que cuide dela,
que proteja, que livre dos riscos. Então ela precisa de fato ter uma morada adequada, um aprisco adequado, mas principalmente um pastor. Se desvia com facilidade do caminho, né? Se desvia com facilidade do caminho. É interessante isso porque na parábola das 100 ovelhas que Cristo prega, 99 estava bonitinha, mas um se desgarrou. Saiu, mas o bom pastor deixou as 99 seguras e foi atrás daquela que havia se perdido. Isso revela também outra fragilidade da ovelha. Se perde com facilidade, né? Então, as debilidades da ovelha é justamente essa. Porém, o Salmo não fala da ovelha. Ela fala da proteção do pastor, como o pastor cuida da ovelha, como esse pastor é presente, como esse pastor ele zela pela vida dela. E esse pastor, ele nesse Salmo, é soberano. Ele revela governo sobre a ovelha, sobre a vida dela, sobre as provisões, sobre as necessidades que ela, de fato, está precisando ser suprida. É fiel e sustentador contínuo. Então, qualquer um que faz parte do aprisco, do rebanho do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, de fato, assim é cuidado, é protegido, é libertado. Nós vamos ver também um pouquinho sobre o cajado, a função do cajado, da vara também, entender um pouquinho como esses elementos contribuem para a redenção da ovelha, para assim ela ser salva. A chave do Salmo 23, meus queridos, é a dependência absoluta do Senhor. O texto não exalta a força da ovelha, mas a fidelidade inabalável do pastor. Então, já quebrando esse primeiro misticismo aí, quando você lê o Salmo 23, leia sempre com o Senhor como soberano da ovelha. Ele é o supremo pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Duas imagens e um cuidado completo. O Antigo Testamento vai falar sobre os pastores do Salmo 23 e Ezequiel 34. O Deus que guia a ovelha no campo aberto. Já no Novo Testamento, em João 10, o bom pastor e anfitrião que dá a vida e acolhe o servo em sua casa. Então nós vamos ver nesses próximos 3 domingos justamente isso. Hoje trabalhando o Salmo 23 e hoje a outro trabalhando Ezequiel 34, trabalhando os maus pastores. E no último domingo de hoje, há mais ou menos 15 dias, João 10, trabalhando essa perspectiva agora no Novo Testamento, apresentando de fato o Cristo como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, protege e a resgata. Ele supre, ele guia, ele protege, ele conduz o seu povo com fidelidade até a comunhão eterna em Cristo. Então a teologia do Salmo 23 é esplêndida, meus irmãos. Principalmente como nós entendemos segundo a teologia bíblica. Por isso que eu falei no início, que ela aponta para uma redenção. Toda a história e como a Bíblia está organizada, ela aponta para a redenção em Cristo. Então, cada livro da Bíblia vai falar de uma maneira específica sobre Cristo. Os Salmos, então, divididos em seus 5 livros, cada livro aponta para isso. A confiança do Supremo Pastor, o seu governo absoluto, o seu que providencia todas as coisas e sustenta o decorrer das eras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto é tão mal compreendido, irmãos. As pessoas usam como jargão, principalmente na teologia da prosperidade. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas as pessoas não entendem dessa forma, de nada terei falta. Diz logo que nada me faltará. Está errada a expressão? De forma nenhuma está correta, mas a interpretação que nós damos é complexa. Existe uma escola da hermenêutica de Alexandria, logo no 2º século, mais ou menos, que sempre alegorizava os textos. E nessa mesma era depois surge a escola de Antioquia, que vem com o literalismo do texto, mas também não desprezando literalmente a alegoria dos textos. Mas por que eu digo isso? Porque na escola de alegoria de Alexandria, pegar um texto como esse era muito fácil de ser interpretado de forma errada. O pretexto seria: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então logo serei suprido de todas as coisas, até aquelas que eu não necessito. Só que não é isso que o texto está querendo dizer. Nós temos que entender o propósito pactual, a suficiência e a providência nesse primeiro verso dessa poesia tão bela. No contexto pactual, Yahvé, o Deus da aliança, cuida de forma pessoal e intransferível. Por que pactual? Porque
a ovelha, de fato, só tem um pastor que não deixa faltar nada em sua vida, a suprir as suas necessidades, se ela estiver debaixo do pacto da aliança. Se de fato ela for povo de Deus de fato. Fora disso, o que acontece na vida das pessoas que não servem ao Senhor é graça comum. É aquele texto que o sol nasce sobre a cabeça do justo e do injusto. Porém, há uma especialidade do Senhor para aqueles que são ovelhas dele. Ele cuida de perto, ele provê, ele está junto. Faz parte do povo da aliança. Por isso que nós batizamos nossas crianças, porque elas fazem parte também da aliança. Porém, o batismo não é para a salvação, mas diante da caminhada que a criança é ensinada, ela tem que professar sua fé em algum momento da sua vida. Por isso que ela faz parte do pacto. Suficiência não é ter o que desejo, mas não ter falta do essencial. Isso aqui não significa e não aponta literalmente para as coisas físicas. Isso é secundário, o dinheiro, a comida. É o mínimo, né? É o mínimo, tia. Não é ter o que desejo, mas não ter falta do essencial. Isso significa que você está suprido em Cristo. Por mais que falte o alimento, por mais que a conta atrase, por mais que o dinheiro não caia na conta naquele dia, se a sua suficiência for Cristo, você descansa na sua soberania. Você descansa na providência divina. A teologia da providência, meus queridos, ela é maravilhosa, porque ela nos leva a confiar e descansar no Senhor todos os dias. Primeiro, a providência está dentro da categoria de doutrinas da soberania de Deus. Logo, a soberania de Deus vai dizer o quê? Que Deus governa todas as coisas. E a providência fala que o Senhor provê as necessidades dos seus filhos naquilo que eles precisam. Então, esse Deus, que justamente expressa isso, ele providencia todas as coisas. Nossa segurança repousa na vontade sábia de Deus. E não na abundância de recursos físicos. O antídoto para o quê? Ansiedade. O mal do século, a verdade é essa. Que nos castiga demais. Nós precisamos, meus irmãos, exercitar a soberania de Deus em nossas vidas através de uma fé forte. E eu quero lhe dar uma boa notícia. Isso não depende de você. O Espírito Santo está na nossa vida agindo e aplicando, aumentando a fé, orando por nós, intercedendo por nós, juntamente com Cristo. Então veja que suporte espiritual nós temos para caminhar. Deus cuida de todas as coisas, Ele é soberano. Devemos olhar para isso e internalizá-las no nosso coração. De fato, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu bom pastor, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor foi até mim. Me deu a salvação, me deu a vida eterna. E agora aplica todas as bênçãos e heranças de Cristo em nossa vida. A providência divina, nossa segurança repousa na vontade sábia de Deus e não na abundância de recursos. Deus seja louvado por isso, meus irmãos, porque no mundo que a gente vive hoje, pessoas desesperadas por dinheiro, por ter cada vez mais. E a gente olha para a providência divina e vê que nós não precisamos, muitas das vezes, ver para crer. Nós precisamos só crer. A fé é isso. Hebreus 11:1 fala, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas porém das coisas que se esperam. A gente crê naquilo que a gente não enxerga. É por isso que Cristo fala em João 17, bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas creram em mim. Então, nós precisamos ter essa fé fortalecida, que é crer no Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. O Senhor vai abrir as portas no dia que Ele quiser. Enquanto isso, Ele vai cuidando, vai suprindo as nossas necessidades. Um cuidado que alcança a alma. O descanso de crer. Charles Spurgeon vai dizer que a ovelha só deita quando está perfeitamente segura. O descanso nasce da confiança no soberano. Pergunta: você crê na soberania de Deus? Glória a Deus. Então descanse nele. Que essa soberania traga confiança e segurança no coração. Às vezes, nós temos o hábito de fechar todas as portas da casa quando estamos só. Todas as janelas. É o meio que a gente usa para se sentir seguro. Ou outros meios, ter quem sabe até uma arma dentro de casa. Outras formas de se sentir seguro. Mas Cristo não desarma. Ele mostra que tudo isso é secundário. E por mais que a gente busque segurança nas coisas que a gente está vendo, a verdadeira segurança só quem pode dar é o próprio Cristo.
o seu poder soberano. E crendo na sua soberania, segundo Charles Spurgeon, a ovelha ela deita quando ela está perfeitamente segura, mas não é segura em si, no que fez ou no que realizou, mas é no descanso que nasce na confiança do soberano. Ela também tem direção segura. Guiados pelas veredas da justiça, não somos autônomos, seguimos a sua palavra, não nos nossos sentimentos. O Salmos vai dizer o quê? Guia-me por pastos verdejantes. Veja, a ovelha sabe que está no pasto, mas ela não está sozinha. Alguém está guiando por um pasto. Ela está sendo conduzida para aquilo. Então ela tem direção segura. Isso revela também a primeira instância, crer. Quando você crê em Cristo e descansa nele, a direção é segura. O caminho é certo. Pois não. Esse rio, esses pastos verdejantes, ele vai muito além daqui. Muito mais além. Muito além. A eternidade, porque a gente continua sendo ovelha até na glória celeste. A plenitude desses pastos é lá. Justamente, isso é só apenas uma sombra que o salmista está descrevendo daquilo que um dia ele, como pastor, viu quando ele levava as ovelhas para um pasto. E ele também vê a sensação que aquela ovelha que Davi cuidava, a segurança que ela tinha no pastor. Não, meu pastor está aqui perto, está me conduzindo a pastos verdejantes, então eu vou descansar. E agora o salmo, como Deus, como bom pastor, aponta para algo maior, me conduz a vastos pastos verdejantes, onde tem água, onde eu posso me hidratar, onde eu posso descansar, assim na soberania do Senhor. O fundamento, tudo é feito por amor do seu nome de Cristo. A garantia repousa no caráter irretocável de Deus, não em nosso mérito. Deus é imutável, Ele não muda. Nós mudamos. A ovelha muda. Ora a ovelha está no pasto vertejante, ora outra ela cai no penhasco. Ela não é confiável. Ela não é literalmente confiável. Por isso que ela precisa de pastor. Ovelha sem pastor é bode, já diziam os antigos, né? Porque o bode ele literalmente é insubmisso, dá muita cabeçada, não é um bicho fácil de lidar. Porém, a ovelha é mais dócil, porém ainda não é fácil de lidar. Até que ela pegue de fato confiança no pastor, vai levar tanto tempo. Isso se parece muito com a gente, né? Às vezes a confiança não nasce do dia para a noite. Nós temos a certeza de quem é Deus, sabemos o que Ele pode fazer, mas o que nos deixa ansiosos é porque nós não estamos vendo. A ovelha tem problema de enxergar também. Por isso ela precisa confiar em quem está guiando ela. Por isso que ela precisa entender quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor for o seu dinheiro, a sua estabilidade financeira, a sua casa, se for seu alimento, seu carro ou qualquer outra coisa, o seu Senhor é falso, é mutável, vai mudar, porque depende das circunstâncias. Mas Deus é imutável. Ele tem que ser o nosso supremo pastor, porque nós precisamos crer, ter segurança, direção e assim caminhar de forma íntegra pelo Senhor, no Senhor. A graça perseverante. Essa graça perseverante vai refrigerar a alma. O salmista fala, refrigera a minha alma. É igual a restaurar, trazer de volta, reconduzir. Veja que interessante, o texto de forma intrínseca revela isso. De forma implícita está revelando o quê? Que o Senhor também restaura, traz de volta, reconduz ao caminho, ao pasto verdejante. É aquilo que a gente tinha falado agora há pouco. Pois não, tia? Esse traz de volta tem um certo perigo. Porque tem pessoas que creem que Deus vai trazer de volta aquilo que é meu. Não tem essa... É uma música, né? Restitui. Restitui aquilo. Quer de volta o que é meu. Né? E esse não é. Não, esse propósito aí é espiritual. Essa música é interessante porque quando a gente canta restitui, eu quero de volta o que é meu, o que era nosso era o inferno. A pergunta que você quer de volta o que era seu. Né? Porque, veja, a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos condenados ao inferno. Essa é a nossa condição de pecador. E o Senhor Jesus Cristo, por graça, nos deu o quê?
Salvação, favor imerecido, presente, a gente não merece, não tem mérito nenhum nosso. Logo o Senhor canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é que eu estou querendo de volta? Pronto, a partir de hoje tenha cuidado nessa música. Não cante mais ela. Eu já não cantava. Justamente, agora não canta mesmo. Mas o propósito aqui de restaurar, trazer de volta, é a ovelha perdida. Como o bom pastor faz lá nos evangelhos. Restaurar a sua alma, dar a alegria da salvação. Porque o verdadeiro eleito, ele pode sim se entristecer no caminho, pode sim se afastar temporariamente da presença do Senhor, mas ele retorna. Ele retorna como filho pródigo, como a ovelha perdida que o pastor vai atrás, ele retorna. Mas se ele nunca retornar, ele também nunca foi eleito, nunca foi chamado. Então, por graça, ele refrigera a alma do cristão. Ele restaura, ele traz de volta, ele reconduz ao verdadeiro caminho, que é o próprio Cristo. O cuidado de Deus não termina quando falhamos, porque na caminhada cristã nós vamos falhar. Nós vamos cometer pecados, nós vamos nos entristecer. Porém, o cuidado de Deus não se limita quando falhamos. Vai além. Ele resgata a ovelha que se desvia, levanta o que está abatida e renova a que está enfraquecida. O pastor não a abandona. Ele sabe quem são suas ovelhas e a conhece pelo nome. E chama cada um. Existem vários vídeos, depois se quiserem pesquisar no YouTube mesmo, tem vídeos de ovelhas, né, os pastores lá todos juntos descansando em um lugar e as ovelhas desses pastores todas reunidas em um único lugar. E cada pastor começa a dar um grito diferente. E as ovelhas daquele pastor se levantam e seguem o seu pastor. E as outras ficam, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando de fato Deus é o nosso pastor. Vale ressaltar isso. Porque às vezes a gente escuta tantas vozes no mundo de hoje, nos conduzindo, querendo nos guiar, mas que a voz do Supremo Pastor ela seja sempre reconhecida por nós e a gente possa atender à voz do nosso Supremo Pastor. O sustento do pastor. O Senhor provê descanso para a alma cansada, restaura na fraqueza e no desvio, guia com segurança em veredas justas, total dependência é a base da vida do crente. Precisamos de fato entender que quem nos sustenta é o próprio Deus. Ah, irmão, mas eu ganho 20 mil, eu ganho 30 mil, 40 mil reais, é o Senhor quem dá. De que ele quiser tirar, ele tira. Ah, irmão, mas eu só ganho salário mínimo. Bênção de Deus, porque o Senhor provê as nossas necessidades. Possa ser que hoje você não tenha picanha, que você hoje não tenha a melhor carne do mundo para comer, alcatra, quem sabe. Mas esse é um extra, né? Esse é um extra. Né? Às vezes o Papai do Céu chega e dá um extra a gente mesmo. Meu filho, hoje você vai comer ali um filé à parmegiana, uma pizza, né? Já está perto de meio-dia já quase, e a gente já bate logo a fome. Mas o Senhor sustenta naquilo que é necessário, meus queridos. A teologia, ela é tão linda quando ela apresenta o sustento do pastor, porque ela já é revelada desde a eternidade. Porque o sustento aqui não é apenas físico, mas principalmente espiritual. Veja as Sagradas Escrituras como ela chegou para nós. Anos e anos, assim, passando por traduções. E o Senhor providencia a sua fidelidade para que esses manuscritos cheguem em nossas mãos de forma fiel, para alimentar a nossa alma. Interessante, Léo, porque assim, a Bíblia ela não foi escrita por um só homem, né? E foram em lugares distantes. Culturas diferentes. Épocas diferentes. E a providência de Deus de juntar tudo e chegar até nós. Isso só revela uma coisa, que é o que está no Novo Testamento. A palavra do Senhor ela é inspirada por Deus. Homens foram escritos, foram o caminho, um meio a qual o Senhor usou para que escrevesse. Mas é interessante que as Sagradas Escrituras, o Senhor manteve a sua originalidade da cultura, a forma como aqueles homens falavam e escreviam. E vários autores escreveram sempre apontando para a redenção, o sustento da salvação. E juntar tudo. E você vê como a Bíblia ela se liga de ponto a ponto. De Gênesis e Apocalipse, ela se faz sempre referência em todos os livros. Até naqueles que não têm o nome do próprio Deus referenciados, como Cantares, por exemplo, o livro de Ruth, e você não vai ver a expressão Deus nesses livros.
mas Deus está de forma implícita naqueles livros ali, apontando para uma redenção maior. O sustento do pastor, meus queridos, não se limita nas coisas físicas, mas o sustento do Senhor começou, como eu falei, na eternidade, quando Ele providenciou a salvação por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, nós temos tudo isso: providência, restauração, direção, que é o nosso guia com segurança, mas acima de tudo isso, a total dependência é por conta da salvação em Cristo. Ela sempre está no ápice, está em primeiro lugar no sustento do pastor, e portanto nós precisamos crer e entender e internalizar justamente esse princípio, porque ele vai trabalhar: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não tenho de medo algum, ou de medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Que é justamente nas dificuldades da vida que o Senhor se revela também providente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O sofrimento ou o vale não é um desvio. Ele faz parte da jornada cristã, portanto é uma realidade. O Evangelho não promete, meus irmãos, por assim dizer, que nós sempre teremos dias de alegria. A teologia da prosperidade no século XX, século passado, e que é muito forte nos nossos dias, vai pregar justamente o contrário disso. Veja, isso aqui desfaz literalmente a interpretação errada do Salmo 23, verso 1, que diz que o Senhor meu pastor, nada me faltará, logo todas as minhas necessidades, além do que eu preciso, será suprida. Me explique então, os teólogos da prosperidade, essa parte, que o salmista Davi fale: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é qualquer vale, é um vale que tem sombra, tem cheiro de morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, ele passou por vários vales na vida. O primeiro, ainda na sua juventude, foi matar um urso e um leão. Esse versículo aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aponta também para Cristo, no sentido de, porque Cristo matou a nossa morte. Isso. Não tem essa, você sempre fala. A morte da morte na morte de isso. Cristo. Isso é um tema de um sermão. Esse versículo aí também vai para isso aí, não, né? A gente pode aplicá-lo, mas a gente não pode dizer que aponta literalmente. Então não aponta. Não aponta. Aí para as lutas da vida, para os desafios. Aí que aponta em que sentido? Em que Deus está passando também com o servo sofredor, que é o próprio Jesus Cristo, pelo vale da sombra da morte, como no Getsemane, a qual poderia se dizer que ali é um vale da sombra da morte, a qual ele ora, transpira sangue, e ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas portanto que seja feita a tua vontade. É mais esse sentido aí, esse. Isso. No mesma forma, na crucificação, quando ele por horas se sente abandonado pelo Pai, né? Ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Porém, no final de tudo, ele pode dizer: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o Salmo também pode apontar de forma, não literalmente dizendo: olha aqui Cristo, não, mas de forma explicada, contextualizada, aí a gente aponta. Primeiro tem que explicar o contexto do porquê, para depois chegar e dizer: ok, nós vemos Cristo aqui. Cristo se aponta também passando por esse vale por conta dos nossos pecados, do nosso sofrimento. Porém, por mais que ele em algum momento teve um temor no coração, como no Getsemane, ele creu. E, portanto, ele falou: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso se concretiza quando ele fala: Pai, está tudo consumado. Crendo assim na obra redentora que estava proposto. Então, o sofrimento é uma realidade. A mudança da terceira pessoa, ele me faz, para a segunda, tu estás. Davi não usa a expressão ele está, mas tu estás. Segunda pessoa, a dor força uma intimidade sem precedentes. Veja como a dor tem a capacidade de ligar o crente a Deus. Já percebeu isso? Por mais que às vezes a gente até no coração se revolte por alguma tristeza, mas o Espírito Santo nos conduz na pedagogia das lutas a entender que tudo aquilo é uma escola. O deserto é uma escola, as lutas são escola, com o propósito de o quê? Nos amadurecer na fé. E, como falei anteriormente,
entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor, sem ter falta nenhuma. E aí, portanto, nós teremos o quê? Segurança. O medo é vencido pela presença do pastor, não pela ausência da ameaça. Às vezes a gente ora, muitas das vezes, né? Senhor, me livra, me tira, me priva dessa pessoa ou dessa circunstância. E Deus não faz. Você já entendeu por quê? Porque o Senhor quer que você confie que o medo é vencido pela presença do pastor e não pela ausência da ameaça. Deus não quer que você confie quando a ameaça se ausenta de você. Ele quer que você confie, mesmo com a ameaça, no ringue da vida, mas que o pastor está com você. Então você não vai temer nada, porque tu estás comigo. Veja, Davi não olha para o problema e se amedronta. Pelo contrário, ele confia no Senhor, por mais que ele passe pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Então essa confiança de fato, meus queridos, nós precisamos ter e entender que o Supremo Pastor está conosco todos os dias, mesmo que a gente não veja. Não é sempre que a gente vai orar e vai sentir Deus. Não é sempre na luta que a gente vai clamar e vai sentir. Nós não precisamos sentir para crer, ver para crer, provar para crer. Basta confiar. E isso tem que ser exercido, de fato, em confiança no Senhor. Isso tem que ser, de fato, submetido ao Senhor em total dependência. Então, por isso que a teologia do vale, ela vai mostrar que existe problema sim, é uma realidade, que, de fato, a dor é uma intimidade sem precedente, ela molda o nosso coração, nos aproxima mais de Deus e nos dá a segurança, porque independente da circunstância e do problema, quem está conosco é maior do que todas as coisas. O salmista vai dizer em outro momento que contigo eu pulo muralhas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e quando os homens de fato decidiram confiar no Senhor, milagres extraordinários aconteceram. Deus ordenou a Josué que desse 7 voltas ao redor da muralha, tocando uma trombeta, com a arca representando a presença do Senhor à frente do exército. E a muralha fez o quê? Caiu. Josafá, quando estava aflito com um grande exército que vinha, lá em Reis, 2 Reis, se não me engano, capítulo 20, e ele apregou um jejum em todo Israel diante do sofrimento e conversa com o Senhor, e o profeta se levanta com a boca de Deus e diz: nessa peleja vocês não tereis que pelejar, parar, estar em pé e ver do livramento que o Senhor vos dará. Apenas saiam com buzinas, com tambores, vão louvar ao Senhor em meio ao deserto e em meio às lutas da vida, adorem ao Senhor. Enquanto eles adoravam, a Bíblia fala que o Senhor confundiu os guerreiros e eles morreram. O Senhor providencia, o Senhor está nas nossas guerras, Ele guerreia as nossas lutas, mas com o intuito de sempre confiarmos no Senhor e na Sua palavra. A teologia do vale ela é perfeita, irmãos. Então, meu querido, minha querida, se você não passou luta na sua vida, não se preocupe, você vai passar problemas. Você vai passar por essa teologia do vale, mas você vai ser moldado, a sua fé vai ser aumentada. Isso não significa que será só uma vez não, viu? Vai ser várias vezes no decorrer da vida, mas se anime, porque o pastor está conosco. Amém. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porém, Davi ele vai trabalhar 2 instrumentos de graça nesse contexto, o bordão e o cajado. O bordão ou a vara, arma de defesa implacável contra predadores, representa a proteção externa de Deus contra o mal. E o cajado ou o gancho, como aquela imagem ali está representando, ferramenta para puxar a ovelha desgarrada, representa a correção, o limite e a disciplina interna. É interessante isso aqui, meus queridos, porque, veja, o pastor tanto protege quanto as ameaças externas, e a Bíblia vai apontar para os ensinamentos, como também o pastor, ele vai pegar justamente as ovelhas mais desobedientes, puxá-las de volta. Passaram assim, portanto, o gancho ou o cajado no seu pelo para tirar os carrapichos, aquilo que está ferindo a ovelha, para tratar as feridas, mas também vai trazer limite e disciplina interna. O que nós mais vemos hoje é um liberalismo teológico terrível no nosso meio. A Bíblia delimita.
A Bíblia ela tem disciplinas. Uma das 3 marcas da igreja cristã, tratada assim pelos reformadores, é a disciplina eclesiástica. E quando o Senhor corrige, meus queridos, ele de fato é porque ele ama, é porque ele cuida, é porque ele provê. Ninguém é ovelha sem pastor. Então você que está me assistindo por essa EBD Online, a qual o nosso propósito é levar o estudo e a palavra do Senhor para aqueles que estão limitados sem poderem vir para a igreja. Você que pode estar e não está, você não é ovelha, porque a ovelha tem pastor. Logo, o pastor tem um redil para essas ovelhas que é a igreja do Senhor. Então, que isso toque o seu coração de fato como correção, como supremo pastor, e que você volte para a casa do Senhor. Que você possa entender de fato, você precisa estar presente junto do rebanho. Ninguém é igreja só. Então, pouco a gente pode dizer que agora a igreja é online. Meus queridos, no Brasil, a qual nós, graças a Deus, gozamos desse momento, a qual de comunhão, de perseverança entre os santos, as portas da igreja estão abertas para quem quiser entrar. Nós não podemos nos privar. Temos que cumprir o mandamento do Senhor e não deixar de congregar, como alguns têm esse costume, segundo Hebreus vai falar, mas que antes devemos estar aqui para nos admoestar uns aos outros. Precisamos ser ovelha desse rebanho, meus queridos. Ninguém consegue ser ovelha. Que Deus, através do seu santo cajado, lhe traga de volta, meu querido. Ou pela dor, ou pelo amor. Mas o Senhor vai te trazer de volta, para que você entenda que ninguém é ovelha sem pastor. Léo, interessante que as ovelhas, para ver como é perfeita a palavra de Deus, as ovelhas, quando elas estão sempre em rebanho, né? Isso. Sempre aglomeradas. Já o bode não, o bode eles desgarram. As ovelhas não, elas sempre estão. Aí o congregar, como é importante. Pois é. É interessante essa parte do bode, porque quando a gente viaja geralmente para o sertão, a gente vê muito. Os bodes com 2 galhos no pescoço, como um quadrado. Sabe por que daquilo? Para eles não pularem a cerca. Para eles não fugirem da cerca. Porque bode, ele vai rodar o mundo. Mas o seu dono vai dizer, vou botar isso aqui na cabeça do bode, porque quando for passar pelos arames na cerca, ele fica preso e ele volta. Já a ovelha não precisa, porque ela sempre está em rebanho. Ela está próxima. E ela precisa uma das outras para se orientar. Ela não pode andar sozinha. Então veja, a dependência da ovelha e a fragilidade dela. A pergunta que se faz aqui, irmão, quem é que é autossuficiente nessa vida? A gente precisa dos outros, ninguém vive isolado, ninguém vive só. A gente precisa estar sempre aos pés de Cristo. A disciplina do Senhor não é exclusão, mas prova irrefutável do seu amor ativo. O Senhor disciplina aquele quem ama. E às vezes nós não queremos aceitar as consequências da disciplina. E precisamos entender, meus queridos, que por mais que até pessoas parem de falar conosco, um ato falho nosso, mas temos que entender a disciplina do Senhor e a correção como crescimento espiritual e não como exclusão do rebanho. Então, por mais que você esteja passando por uma disciplina espiritual, eclesiástica ou qualquer outra, entenda que Cristo está trabalhando na sua vida. Então, entenda qual é a vontade dele. Qual é o único que você precisa melhorar, quais são as correções necessárias para isso. A teologia do Vale, como eu já falei, agora trabalhando de forma mais teológica, vai trabalhar que a realidade, o sofrimento não é um acidente, é garantido na jornada. Vai acontecer problemas. Porém, há consolo. A segurança repousa no pastor, não nas circunstâncias. Cuidado, Deus atua de forma dupla. Ele protege do inimigo e disciplina a ovelha. Ele não quer o mal da sua ovelha nunca. Ele quer ela sempre boa, sadia, andando ali, comendo bem, se alimentando da palavra. Veja a intenção do bom pastor. As pessoas olham para Deus como um senhor de cabelo branco, com um cajado na mão lá no céu, batendo em todo mundo. Esse Deus não existe. Esse Deus existe na disciplina. Mas ele disciplina puxando para perto. Por isso o gancho no cajado. Ele não bate apenas. Quando algumas crianças, feito eu, que a mãe pegava, descia o sarrafo. Mas pergunta se ela queria me ver longe dela. Mas o pastor, além de corrigir, de exortar, ele chama para perto. Meu filho, você está errado, mas venha para cá para aprender com o bom pastor. É um Deus gracioso, né? Senhora? É um Deus gracioso. É um Deus gracioso, ele corrige, provê que ele está perto.
A maioria das pessoas lá fora bate na gente e vão-se embora. Mas graças a Deus por essa tamanha dádiva. E a confiança, mesmo sem enxergar a saída do caminho, não caminhamos sozinhos. O profeta Oséias, em uma das passagens, Deus se revelando ao povo, a qual estava pecando contra o Senhor, ele fala: eis que eu vou te atrair para o deserto. E lá no deserto eu vou falar ao coração. E lá eu vou te dar as tuas vinhas, que é a alegria. Mas ele vai abrir uma porta de esperança no vale de Acor. Acor significa vale da tormenta. E é dentro do vale que muitas vezes Deus abre portas de esperança quando escutamos a sua voz, somos preenchidos pela sua alegria verdadeira, e não a que o mundo dá. Então o Senhor providencia uma porta de esperança. E o texto não termina, o texto termina dizendo: e ela voltará alegre, jubilosa, como nos dias da sua mocidade, como nos dias que saiu da terra do Egito, apontando para a saída do Egito, para o êxodo, confiando agora no deserto, que Deus é quem providencia o maná, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, aonde as vestes e as sandálias não se corromperam, se gastaram. O Senhor é quem providencia tudo na teologia do vale. Então que a gente possa acreditar nisso. Nunca tenho ouvido falar sobre essa teologia do vale. São nomenclaturas que os homens dão, né? Palavras que os homens inventam para dizer isso aqui é uma teologia, e de fato é uma teologia. Teologia, na verdade, não é nem teologia do vale, é teologia do sofrimento. Mas para não dar aquela palavra tão impactante, né? Teologia do vale é mais bonitinho, né? O texto continua já indo para o seu final, a mesa preparada no conflito. Mudança de metáfora, de ovelha guiada no campo selvagem para servo honrado na casa do anfitrião. Vitória relacional, a comunhão e a paz, a mesa, acontece na presença dos adversários. Deus não precisa remover a oposição para nos dar descanso. Então é dentro daquela oposição, dentro daquela luta, que Deus agora pega a ovelha como servo, na presença dos seus inimigos, faz o quê? Enche. Culturalmente falando, nos judeus aí, quando um convidado chegava à casa de um judeu, geralmente ele sentava perto do anfitrião da casa. E o que o anfitrião fazia? Sempre enchia o copo do convidado. Isso, para os outros que estavam vendo, dizia o quê? Este convidado é querido do anfitrião. Veja, o anfitrião nunca deixa o copo dele vazio, sempre está cheio, sempre transbordante. Isso estava dizendo que o anfitrião estava agora honrando o seu servo, honrando o seu convidado. Desta forma, fazendo com que a comunhão fosse vista por toda a mesa, até por aqueles que de fato eram opositores ou os problemas da vida. Isso acontece na presença dos adversários. Deus não precisa remover a oposição para nos dar descanso. Porque quando nós somos cuidados por Deus, quando nós temos tudo que nós necessitamos providenciados por Deus, nós temos descanso, mesmo em meio à oposição. Porque o cálice sempre está sendo cheio. Estamos sempre sendo honrados pela nossa pequena fidelidade ao Senhor, mesmo em meio a tantas lutas. O Senhor honra, o Senhor cuida, o Senhor provê. Porque Ele entende que nós já entendemos que somos servos. E nós não estamos na mesa com destaque. O destaque é do anfitrião. Mas o Senhor honra os seus filhos, honra os seus servos. Assim como nossos pais sempre tiveram o grande carinho de fazer o nosso prato de comida. Ou na juventude, como criança, e a gente ficava lá quietinho na mesa, né? Esperando aquela comida saborosa, cheirosa. E quando ela chegava, a gente dava graças ao Senhor e se alimentava. Assim também é o Supremo Pastor. Ele coloca o nosso prato à mesa, ele enche a nossa taça na mesa preparada no conflito. Então descanse no Senhor, e mesmo em meio às lutas, o Senhor é quem enche a nossa taça. Não são as circunstâncias que enchem a nossa taça, é o Supremo Pastor que está na mesa, preparada até para os nossos adversários, que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Graça superabundante, a cabeça ungida, honra. E o cálice que transborda a abundância. A graça de Deus não é escassa, ela transborda o estritamente necessário. Deus agora está provendo muito mais daquilo que nós pedimos
ou necessitamos. É interessante isso, porque na origem dos conflitos nós pedimos mais do que nós necessitamos. Quando nós passamos pelo conflito e que nós aprendemos na teologia do vale, nós buscamos o necessário em Cristo. Aí ele agora faz questão de dar honra e abundância. Porque ele entendeu, nós agora entendemos que o nosso Deus, o nosso pastor é Cristo, não as coisas. O nosso pastor é tão somente o Senhor e não as coisas. E quando nós entendemos, fica mais prático. Veja o porquê da teologia do vale. O propósito. Sempre voltar o nosso coração para ser dependente de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A perseguição graciosa, diferente dos inimigos que caçam para destruir, somos implacavelmente perseguidos pela misericórdia de Deus todos os dias. Veja, a misericórdia do Senhor é quem nos persegue. A expressão que dá é essa, perseguição graciosa. Pois que quando acordamos todos os dias, as misericórdias são novas a cada manhã. O clímax do Salmo é: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A esperança final. As notas celestiais que elevam nossos olhos do temporal para a segurança inviolável da comunhão eterna. Por isso que lá no início nós falamos que o Salmo aponta para algo maior. Habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas não só se limita a esta vida, a essa morada. Estaremos no sumo tabernáculo para todo sempre, nas regiões celestiais, adorando o Senhor de dia e de noite, glorificando ao Senhor de dia e de noite. Porque o clímax desse salmo é a habitação na casa do Senhor. E as notas celestiais, é até poético, né? As notas celestiais que elevam nossos olhos do temporal, do limitado aqui a esta terra, para a segurança inviolável da comunhão eterna. Independente das circunstâncias, a comunhão ela é inviolável. O convite do pastor, fazendo agora as partes práticas, indo para o final. Na vida pessoal, abre mão do controle absoluto e descansar na providência invisível de Deus. Nós precisamos sair do automático, viver, deixar essa vida de controle absoluto e descansar na providência invisível de Deus. Não ser descansado, é diferente. Deus nos dá a condição de trabalhar, do sustento, devemos correr sempre atrás disso com fidelidade e gratidão ao Senhor, mas naquilo que nós não podemos executar ou realizar, devemos descansar na vida pessoal quanto a essas coisas. Nos tempos difíceis, o vale não significa abandono divino. A presença dele transforma o pânico em confiança. Por isso, os problemas. Por isso, as dificuldades. Na caminhada, abandonar a autonomia, submeter a própria vontade unicamente da direção do Senhor. O pastor nos guia em pastos verdejantes, mas também nos guia em vales da sombra da morte. Mas devemos confiar unicamente na direção da palavra do Senhor. Na igreja, todo líder humano é um subpastor, falho. A esperança final e intocável da igreja está apenas em Cristo. Amém. Por mais que a gente olhe para nossos pastores, que são bons pastores, servos do Senhor, bons presbíteros, bons diáconos, bons líderes, são falhos. São falhos. Porém, isso aponta que devemos crer e ter a esperança final e intocável da igreja está sempre em Cristo. Cristo é o nosso supremo pastor, nosso sumo sacerdote, que nos dá agora o direito da vida eterna. E agora a jornada da alma no Salmo 23. O primeiro degrau vai nos ensinar a confiar no seu cuidado e providência contínua. No segundo degrau, vai nos ensinar a descansar em sua presença, mesmo no centro do vale escuro. No terceiro degrau, seguir a sua direção e aceitar a sua disciplina revelada com o cajado, com a vara. E o quarto degrau, esperar com inabalável segurança e comunhão eterna. Você vê aí, de fato, nesse degrau da jornada da alma no Salmo 23, que a confiança, que a esperança, que a direção, que o confiar, que o descansar, aponta sempre para o alto, que vem do próprio Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 126, né? Os meus olhos estão virados para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Então é sempre nessa perspectiva, olhando para o quarto degrau, esperando a providência, porque você já está confiando, descansando e seguindo as orientações do sumo pastor. Confiar, descansar, seguir e esperar. Portanto, meus queridos, nós não estamos sozinhos. Deus seja louvado por isso. Amém. Desde os pastos mais serenos até o vale mais aterrorizante. A vida cristã não é marcada pela ausência de dor, mas pela presença constante de alguém que cuida de nós. E este pastor tem nome: Jesus Cristo, ungido do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. E agora enxergar o Salmo 23 com outra perspectiva. Fiel ao sumo pastor que cuida da sua ovelha, que está protegendo, descansando e providenciando todas as coisas. Temos alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? No chat tem alguma dúvida, alguma pergunta? E você participe, meu irmão. A gente vai estar criando em breve um grupo de WhatsApp da nossa EBD Online, para que os irmãos possam interagir e participar de forma mais veemente. E durante a semana também fazer perguntas. E aí a gente está interagindo e aprendendo sobre a palavra do Senhor. No próximo domingo nós continuaremos estudando sobre o bom pastor, mas agora com essa nova temática. O Deus que julga os maus pastores e promete vir. Ezequiel 34, a nossa esperança. Iremos entender um pouquinho quem são esses miseráveis pecadores, como assim diz nosso pastor Wallace. Quem são esses maus pastores? Deus os julga em zelo pelo seu rebanho e promete vir. Então, de hoje a 8, com a graça de Deus, se Ele não retornar, estaremos aqui no mesmo horário, esperando essa EBD Online, juntamente para aprender mais sobre a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, te glorificamos porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos conduz a pasto verdejante, mas também a vales tenebrosos. Mas o Senhor sempre está conosco. Nos ajude, nos amadureça, Senhor. Traga aqueles que estão porventura afastados de volta a congregar nesse rebanho do Supremo Pastor. Nos ajude no decorrer da semana, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. E esperamos logo mais às 18 horas aqui na 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns para adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, um bom dia do Senhor.